tema do vídeo é análise inversa de investimentos. Nessas duas fontes podem ser obtidos elementos de aprofundamento do tema que será objeto do presente vídeo. O que é análise inversa? Análise inversa é uma modalidade de avaliação de investimentos que, como o próprio nome diz, inverte a lógica normal. Quer dizer, o caso normal, quando se faz a análise de investimentos, é você ter dados como os desta tabela. Ou seja, normalmente no ano zero se efetua um investimento em capital fixo e de giro, que se recupera mais no fim, mais ao final do prazo de duração do investimento, como mostra a coluna referente ao ano 5, linhas 1 e 2, e posteriormente vem então, a partir da linha 4, a receita de vendas, os custos, a depreciação, os impostos, etc., até chegar numa medida de entradas de caixa em decorrência do investimento a partir do ano 1. No caso normal, se tem isso. Se tem, portanto, uma estimativa de receita de vendas, de custos, de impostos e assim por diante, e em decorrência disso se tem uma estimativa de entradas de caixa. O que a análise inversa faz é fazer com que você tendo uma estimativa de volume de vendas, ou seja, de quantidade que se espera vender ao longo da vida do projeto de investimento, você possa estimar qual seria o valor mínimo, o nível mínimo de receita de vendas que você teria que ter para cobrir os custos e despesas totais e gerar para você um retorno compatível com o retorno mínimo desejado. Ou seja, qual seria, em outras palavras, qual seria a receita de vendas mínima que cubra os custos e despesas operacionais contábeis e também cubra os custos econômicos, ou seja, cubra também o custo de capital. E com isso gerar um valor presente líquido nulo, quer dizer, igual a zero. Nós vamos enfatizar o valor mínimo de receita de venda. Se poderia também trabalhar com análise inversa em termos de custos fixos ou variáveis compatíveis com esse mesmo objetivo. Bom, qual é o ponto a respeito do uso, do emprego da análise inversa? Aponto aqui dois usos muito úteis. O primeiro é para empresários que estão começando, empreendedores que estão começando, pessoas que estão montando seus negócios e que têm uma estimativa de volume de vendas, ou seja, de quantidades que espera poder colocar no mercado, tem uma razoável estimativa dos custos e despesas que incorreriam para colocar no mercado essas quantidades e, assim, a análise inversa contribuiria para essas pessoas no sentido de descobrir qual seria o nível de preços mínimo que ele deveria praticar para cobrir os seus custos contábeis e econômicos. Porque se o preço que ele teria que praticar, dada a sua estrutura de custos e despesas, não é compatível com o que é praticado no mercado, ele teria que fazer uma revisão. Então, esse aspecto é um aspecto importante, porque antes de a pessoa se estabelecer, ela teria que fazer esta revisão. Muitas vezes as pessoas se empolgam demais e depois lá na frente vão querer revisar seus preços ou então fazer alguma coisa de improviso que frustra e causa prejuízo. Um segundo uso tem o objetivo de evitar aquilo que os autores de finanças chamam de maldição do vencedor. Muitas vezes, para vencer uma competição, como uma licitação, a pessoa propõe um preço muito baixo para o produto ou serviço
que se propõe a oferecer, seja para o setor público, seja para algum ente privado, que faz uma seleção pública nesse sentido, e aí ele então se dá mal, porque ele vai incorrer num custo maior do que a receita que ele terá com a venda desses produtos e serviços. Então, muitas vezes, é preciso que a pessoa tenha essa noção de qual o preço mínimo ou qual a receita mínima de vendas compatível com aquilo que ela deseja e precisa obter de lucratividade e de rentabilidade. Vamos para um exemplo. Uma empresa tem em vista um projeto de investimento de longo prazo visando produção e venda de um produto na quantidade anual estimada em 300 unidades e que fora obtida numa pesquisa de mercado. Considerando o custo de capital total de 8% ao ano, uma medida de retorno mínimo exigido para efetuar esse investimento, apure qual seria a receita de vendas e o preço unitário, ambos após os impostos sobre vendas, a praticar exatamente para tão somente cobrir esse custo de capital de 8% ao ano e assim gerar um valor presente líquido igual a zero. Temos pela tabela que a empresa faria um investimento imediato de 140 mil e para produzir e vender as 300 unidades anuais, ela teria, conforme mostra a linha 7, ela teria custos e despesas operacionais da ordem de 95 mil em todos os anos. E considerando as saídas líquidas de caixa, na linha 9, no ano 3 ela teria uma saída de caixa um pouco menor, dado que ela espera recuperar tanto o investimento em capital de giro, quanto obteria aí uma entrada de caixa de 24 mil, no caso, referente à venda dos ativos fixos usados. A solução para esse problema passa por montar um esquema que possibilite o cálculo, ou seja, para descobrir o valor mínimo, o nível mínimo de receita de vendas, nós vamos usar a incógnita X, simbolizando com X o volume, ou mais propriamente a linha 3, que é o nível mínimo de vendas para cobrir esses custos totais e gerar também com isso uma sobra de caixa que remunere o custo de capital de 8% ao ano. Então, nós vamos pegar X menos 95 mil para os 2 primeiros anos e X menos 51 mil para o ano 3, cada um deles descontado a 8%, que é o custo de capital. Então, na verdade, a diferença entre as vendas e esses 95 mil ou 51 mil, o valor presente dessa soma tem que ser igual a 140 mil. Fazendo as contas, nós então descobrimos que esse nível mínimo de vendas para cada um dos 3 anos é da ordem de R$ 135.771, reais, digamos assim. O que é compatível com o preço unitário de R$ 452,57, tendo-se em vista que se tem uma quantidade esperada de 300 unidades para venda em cada um dos 3 anos. Em seguida temos a prova de São Tomé, que mostra que a diferença entre as vendas totais de 135 e as saídas líquidas de caixa anteriormente apontadas na tabela, desde que descontadas ao custo de capital, produzem um valor presente igual a 140 mil, o que gera exatamente um valor presente líquido igual a zero. O que mostra que a nossa estimativa está correta e o que mostra que o nível mínimo de preço e de receita total é o valor anteriormente estimado aqui na folha anterior, na página anterior. Ou seja, você deve confrontar isso
com o que se pratica no mercado. Se o mercado pratica um preço unitário mais baixo que esse, você teria que efetivamente fazer uma revisão na sua estrutura. Se o mercado pratica um preço unitário muito mais alto do que esse, então aí é o caso de você tomar a decisão de qual preço praticar e esperar que seu projeto de investimento tenha sucesso. Era isso, bons estudos e até breve.